Vamos lá então, continuando aí com a bagaça. Letra S ainda aí. Que falar disso aqui, meu? Que falar disso aqui, cara? Primeiro álbum do Slayer, Show No Mercy, lançado em 1983, junto com o Knowall do Metallica, os primeiros álbuns de thrash metal da história. Maravilhoso, lindo. Esse álbum aqui, esse álbum de estreia, o debut do Slayer, mostrava um Slayer ainda amadurecendo o seu som. Para muita gente é o melhor álbum do Slayer. Conheço muitas pessoas que consideram o melhor álbum do Slayer. Eu sou apaixonado por esse álbum, eu amo esse álbum, mas é muito interessante você entender como aconteceu a evolução do Slayer até chegar onde chegou, né? Esse álbum aqui, se você escutar ele do início ao fim, você vê muito, mas muito do heavy metal tradicional. Tem muita coisa de Judas Priest nesse álbum, principalmente nas linhas de guitarra. Tem muita coisa de Iron Maiden nesse álbum, principalmente também nas linhas de guitarra. As letras já eram evil, né? Já falavam de satanismo, já falavam de magia negra e tudo mais, que é uma marca característica do Slayer, né? O visual dos caras já mostrava isso aí também, cruzes de ponta cabeça, os caras já tinham uma maquiagem, pintavam os olhos de negro para se tornarem mais evils, né? Eram todos garotos na época. O David Lombardo aqui ainda estudava, estava no colégio. Ele fala aí, já vi entrevista dele, que eles gravaram esse álbum aqui à noite, durante a noite. Então ele tinha que sair do estúdio de madrugada, 4, 5 horas da manhã, porque ele só tinha dinheiro para gravar à noite, e ele saía e ia direto para o colégio. Ele ainda fazia colegial na época, eram todos garotos, e mal eles sabiam o que eles estavam, né, a obra de arte que eles estavam produzindo. Essa é uma das capas mais legais da história do metal para mim. Esse logotipo do Slayer daqui, nada se compara a isso. Eu não gosto daquele logotipo com a águia, eu não gosto, sou sincero em afirmar. Eu gosto desse logotipo aqui, ó. Esse bode aqui, esse demônio só ficou meio estranho porque tá de cueca, mas é sensacional, uma das capas mais lindas da história do metal. E agora um dos meus álbuns, talvez o meu álbum favorito de thrash metal, junto com o Bounded by Blood do Exodus, disparado o meu álbum favorito de thrash metal, ou melhor, meu álbum favorito do Slayer. E, cara, eu acho que o número 1 ou o número 2, junto com o Exodus aí, meu álbum favorito de metal em todos os tempos. Hell Awaits do Slayer, o segundo álbum dos caras, lançado em 1985. Nessa época que os caras estavam voando, o Slayer estava voando nessa época para lançar uma obra de arte que foi esse álbum aqui. E é muito interessante que foi nesse álbum aqui que o Slayer começou a moldar o seu som realmente, mostrando o que eles viriam a fazer nos anos seguintes. Já deixaram um pouco aquela influência que eu falei do Show No Mercy, do heavy metal tradicional e da New Wave of Christian Heavy Metal, para calcar o pé mesmo no speed metal, no thrash metal, tocando extremamente rápido, extremamente pesado. Esse álbum inteiro é clássico, não existe música ruim, assim como não existe no Show No Mercy, como não existe no Raining Blood também. Clássico em cima de clássico. Porém, esse álbum os caras já estavam fazendo músicas mais longas, e é muito comum ver os caras falarem, o Tom Araya já comentou muito sobre isso, o Kerry King também, que eram muito influenciados principalmente por Mercyful Fate, por isso que as músicas se tornaram mais longas, assim como o Metallica fez também no Knowall e no Ride the Lightning, com músicas longas, influenciadas também pelo Mercyful Fate. Álbum maravilhoso, indispensável em qualquer discografia de qualquer headbanger. Para mim, a melhor fase do Slayer, tanto visualmente, né, visual dos caras, como musicalmente, isso aqui é perfeito, perfeito. E o mesmo logo que eu acho maravilhoso do Slayer, que não deveria ter sido trocado nunca. Ainda falando do Slayer, talvez a maior obra-prima dos caras, considerados por muitos aí como o maior álbum e o melhor álbum de thrash metal de todos os tempos, o Raining Blood, lançado em 1986, álbum que sucedeu o Hell Awaits, né? Esse álbum aqui é o divisor de águas na história do heavy metal. Para mim, a contracapa mais fodida da história do heavy metal, junto com o Infernal Overkill do Destruction. Essa contracapa é maravilhosa. Essa foto aqui foi tirada na Europa, na primeira turnê deles que eles fizeram na Europa, se não me engano, foi no backstage do show que eles fizeram em Poppering,
no Heavy Sound Festival em 1985. Foi a primeira vez que eles estiveram na Europa, estavam divulgando ainda o Hell Awaits. Essa contracapa é maravilhosa, mostra como o metal nos anos 80 era foda, aquela coisa do visual fudido, dos caras fazendo pose foda. Hoje não existe mais isso, a não ser nas bandas retrôs, né? Por isso que eu gosto tanto de escutar essas bandas retrôs, porque resgatam essa imagem, esse visual fudido. E o Raining Blood, um dos álbuns mais violentos, mais brutais da história do thrash metal, divisor de água. 9 em cada 10 bandas de thrash metal são influenciadas por esse álbum aqui, pelo Slayer. Isso é indiscutível, né? E esse álbum é muito interessante porque as faixas, quando pula de uma música para outra, quase que não tem intervalo, é meio segundo de uma música para outra, ou seja, é uma porradaria do início ao fim que te deixa atordoado, mas quando acaba você quer ouvir de novo. Sem palavras. Outro que é sem palavras, clássico do metal nacional, Sarcófago, INRI, álbum de estreia do Sarcófago, 1987, dispensa comentários, né? Esse álbum aqui é um marco na história do black metal mundial, não só do black metal nacional, mas do black metal do mundo, né? Esse álbum aqui é um álbum que estava à frente do seu tempo, né? Hoje é muito fácil perceber isso, álbum que influenciou toda uma geração, praticamente toda a geração de black metal que veio dos anos 90, principalmente na Europa, principalmente na Noruega, né, das bandas black metal norueguesas. 9 em cada 10 bandas citam o Sarcófago e esse álbum aqui, o INRI, como uma grande influência, né? Sarcófago, banda de heavy metal brasileira de Belo Horizonte, dispensa comentários, né? Álbum icônico, álbum cult, álbum maravilhoso. Assim como é muito maravilhoso e tem muita história para mim, o SP Metal, o primeiro SP Metal, o SP Metal número 1, lançado em 1984, que continha 4 bandas, né? A primeira coletânea de heavy metal nacional, primeira coletânea de metal nacional, reunindo 4 bandas de São Paulo. Então aqui o Vírus, o Avenger, o Salário Mínimo e os Centúrias. Esse disco tem muita história para mim. Eu vi esse álbum quando ele saiu em 84. Nunca mais me esqueci das músicas que compunham esse álbum. Conheço cada música de cor e salteado. A minha banda preferida foi o Vírus, que era uma banda que tinha uma pegada mais heavy metal mesmo, quase speed metal. Na época os caras nem tinham essa definição, mas o visual dos caras já traziam isso, né? Os caras eram um visual bem heavy metal. Tinha o Salário Mínimo com a música Cabeça Metal, que era uma música que colava. O Vírus com Metal Hope, e para mim a melhor música desse álbum aqui, que é do Vírus, Batalha no Setor Antares, que tem uma letra e uma musicalidade que aonde toca eu saio bangueando e me dá vontade de chorar realmente. Maravilhoso. Depois saiu o SP Metal 2 em 1985, com o Santuário, né, banda lá de Santos, com Corsos, enfim, mas eu ainda não tenho, só tenho em CD, o 2. Mas o 1 eu tenho em vinil e tenho em CD também. Maravilhoso, obrigatório também em qualquer coleção. Assim como é muito obrigatório o debut do Sepultura, o primeiro full length do Sepultura, né? Já que o primeiro lançamento foi o Bestial Devastation, né? Que é o IPzinho junto com Overdose. Mas esse aqui é o primeiro full length, o primeiro álbum completo do Sepultura, o Morbid Visions, de 1986. Para mim, um dos preferidos da banda, sem dúvida nenhuma. Ainda os caras, puta cara, com aquela veia de death metal mesmo, né? Influenciados por Celtic Frost e por Hellhammer, né, cara? Por Death, por Slayer, enfim. Para mim, depois da fase do Esquizofrenia, essa é a melhor fase do Sepultura. Tenho muita saudade dos caras dessa época. Fotos fodidas, fotos marcantes de capa e contracapa. Maravilhoso. Uma época que não volta mais. Não consigo mais ouvir Sepultura. Depois do Arise eu parei de ouvir Sepultura definitivamente. Não ouvi o que Sepultura fez nos anos 90, não ouvi o que fez nos anos 2000, depois na década de 2010 e nem agora na década de 2020. Sepultura morreu para mim praticamente em 1989 no Beneath the Remains. Ainda consigo ouvir o Arise, mas para mim o Sepultura mesmo é até o Beneath the Remains em 1989. Pode me pichar se quiser, não tem problema nenhum. É uma questão de gosto somente. E eu falo isso porque eu acompanho a banda até antes do lançamento. Dos lançamentos eu já sabia quem era o Sepultura, então eu falo com propriedade. É questão de gosto.
É o que eu gosto. E os caras nasceram para ser isso aqui, ó. A banda foi formada para ser isso, com visual fudido, letras fudidas e som fudido. É isso, cara. Vou dar uma pausa aí e já volto aí.